Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui do canal para a gente atualizar as últimas informações do Grêmio nessa segunda-feira com o noticiário gremista com muitas informações. Tem um reforço surpresa projetado. Que história é essa? Qual a realidade a respeito deste tema? Dois centroavantes do Grêmio juntos. Vamos falar sobre essa possibilidade, mais um desfalque confirmado e os milhões que estão confirmados. Estão chegando aos cofres do Grêmio e vão ajudar, sim, o Tricolor na próxima janela de transferências. Tudo isso na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixe teu comentário aqui no vídeo. Bom, gurizada, quero ir de maneira bem objetiva aos assuntos que eu separei aqui. Primeiro, o Grêmio tem mais um desfalque confirmado para a partida desta terça-feira. Uma partida, sejamos sinceros, tem um tom de decisão. Afinal de contas, é um duelo diante do Godoy Cruz, o Grêmio precisando da vitória. Hoje o Grêmio é o segundo colocado da fase de grupos da Copa Sul-Americana, atrás justamente do Godoy Cruz. Então o Tricolor precisa da vitória para assumir a liderança. Somente o primeiro colocado do grupo se classifica de maneira direta à próxima fase da Sul-Americana. O segundo vai para os playoffs, né? E dentro deste aspecto, o Grêmio tem um desfalque confirmado. Uma ausência que já foi presente, né, no departamento médico, daí não esteve à disposição nos últimos jogos, e eu estou falando do Edenilson. O próprio técnico Mano Menezes, depois da partida do último sábado, ele confirmou essa situação, que o Edenilson ele não é uma possibilidade para a partida desta terça-feira, ele deve voltar no final de semana, quando o Grêmio enfrentará fora de casa o São Paulo, mas para o duelo desta terça-feira o Edenilson segue fora de combate. Para a gente avançar aqui, quero falar sobre dois centroavantes juntos no Grêmio. Que história é essa? Dentro ainda da entrevista coletiva, o Mano Menezes foi questionado a respeito da possibilidade de iniciar um jogo com Arezzo e Bright White juntos. Porque nós vimos na partida do último sábado contra o RB Bragantino que, de certa forma, o Grêmio melhorou com a presença do Arezzo e também do Bright White, ambos juntos. Claro que a gente precisa mencionar a presença do Amuso, que fez o gol, mas não só pelo gol, deu outra movimentação ao time. E ele foi questionado, o Mano, sobre essa possibilidade. O Mano, ele nas respostas é sempre muito sincero e transparente. Ele disse que não avalia, né, deixou bem claro isso nas entrelinhas, que não considera a possibilidade de iniciar com dois centroavantes, que ele colocou Arezzo e Bright White juntos contra o RB Bragantino porque o cenário da partida propiciou essa situação. Ele até traçou um comparativo, que o Bragantino fez essa estratégia, colocando o Eduardo Sacha e o Pita juntos, dois centroavantes juntos, o Pita um pouco mais aberto pela esquerda, onde infelizmente sai o gol do RB Bragantino. Então, projetando as próximas partidas do Grêmio, essa possibilidade hoje não está presente no horizonte daquilo que o comandante do Grêmio pensa. Arezzo e Bright White juntos é uma possibilidade somente para o decorrer dos jogos, não em uma escalação desde o início. Mas eu quero a tua opinião. Vocês escalariam Arezzo e Bright White juntos? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Bom, para avançarmos, também precisamos falar sobre os milhões que estão confirmados, os milhões que estão chegando aos cofres do Grêmio. Informação do meu colega, grande amigo Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, que o Wanderson, lembram dele? Sim, o Wanderson, lateral direito, formado no Grêmio, está no Mônaco da França, ele conseguiu alcançar uma cláusula que foi determinada entre Grêmio e Mônaco, quando o Tricolor vendeu o jogador ao clube francês. Me recordo, isso foi lá no final de 2021 para o início de 2022, o Grêmio vendeu o Wanderson por 11 milhões de euros, esse é o valor fixo, e mais variáveis de acordo com o rendimento. E uma dessas cláusulas era o Mônaco, claro, tendo o Wanderson no clube, o Mônaco alcançar a vaga para a Champions League. E isso foi alcançado agora no final de semana e é uma cláusula de 1 milhão de euros. Hoje, na cotação atual, um pouco mais de 6 milhões de reais. Então o Wanderson vai possibilitar com que o Grêmio ganhe este dinheiro. E claro, em um contexto onde o Grêmio está inserido hoje, que é de dificuldade financeira, o Grêmio precisa, né, de recursos extraordinários, ou seja, recursos que o Grêmio não conta de maneira concreta,
né? E é um recurso que agora chega um pouco mais de 6 milhões de reais através do Wanderson, lateral direito, que está na mira também da seleção brasileira, né? É um dos cotados para a lateral direita da seleção. Para finalizarmos este conteúdo, quero falar sobre um reforço surpresa. Que história é essa? Sim, Mano Menezes, na entrevista, ele disse que para a partida desta terça-feira ou para a partida do final de semana diante do São Paulo, o Grêmio pode ter reforços caseiros. E citou um jogador em específico que me chamou a atenção e depois eu fui apurar. Ele citou o Vijaçante. Bom, aqui a gente precisa detalhar a situação, né, gurizada? O Vijaçante, eu até peguei a nota oficial do Grêmio aqui, tá? Ele teve constatado uma lesão de grau 2B na coxa esquerda no dia 2 de maio. E esta lesão ele sofreu contra o Vitória no dia 27 de abril, tá? O Grêmio empatou aquele jogo, o Vijaçante atuou. No jogo seguinte, pela Copa do Brasil, naquele 3-2 que o Grêmio perde para o CSA, o Vijaçante não atuou, ficou fora, inclusive, da partida, se não me engano, ele não ficou sequer no banco de reservas. E depois, quando a delegação retornou a Porto Alegre, ele fez exames no CT Luiz Carvalho e teve constatado essa lesão. Partindo do dia onde o Grêmio oficializou a lesão, dia 2 de maio, hoje estamos completando 10 dias. Se nós projetarmos daí um retorno contra o São Paulo, dia 17, no próximo sábado, são 15 dias. Eu fui apurar sobre essa situação. Me falaram o seguinte: o discurso do Mano não está alinhado com a realidade. Lesão de grau 2B, que não é a mais simples dentro de uma lesão de grau 2, olha, é no mínimo, do mínimo, um mês afastado. Claro que o Vijaçante, ele não tem histórico de lesões, e isso possibilita com que o atleta tenha uma recuperação mais rápida. Mas, pelas pessoas com quem eu conversei no ambiente do Grêmio, o Vijaçante, assim como o Cuéllar, eles não ficarão à disposição, né, para essas partidas. Para o duelo contra o São Paulo, por exemplo. O Cuéllar, até o Mano citou, de 2 a 3 semanas. Isso não existe. Não existe. Clinicamente eles estão se recuperando, mas o Grêmio nos bastidores trabalha, que é um relato extraoficial que eu estou trazendo. O Grêmio trabalha para ter Vijaçante e Cuéllar somente após a parada da data FIFA. Esse reforço surpresa, que chamou a atenção de todo mundo na entrevista, não é a realidade. Não é a realidade. O discurso do Mano não está alinhado com a realidade de recuperação dos atletas. Tá bom, gurizada? Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. A qualquer momento voltamos com mais informações aqui a respeito do Grêmio.